Olá, nós estamos aqui no canal e o título é Dialogando com Botelho, ok? E aqui nós estamos já lançando o segundo vídeo com o Lucas Bento. O nosso tema desse diálogo é filosofia pré-socrática, né? O que é filosofar? É perguntar. Lança sua primeira pergunta e aí os colegas aqui também podem fazer suas perguntas dentro do tema filosofia pré-socrática, tá bom? E é justamente o tema que vai cair na prova que vocês vão fazer. Minha primeira pergunta para o senhor, professor, é uma interpretação de uma palavra do grego antigo, que no caso seria physis, que na Grécia Antiga significava física ou natureza. Aí eu só acredito que essa determinação da palavra seria apenas por um sentido cultural ou teria algo mais além do pensamento? Em filosofia dos pré-socráticos, partindo do conceito physis, que é um conceito para além do que nós entendemos hoje como física, physis, em filosofia, é o poder da criação da Terra, do universo, é a ordem do cosmos, né? Muito bem. Então, o que era que os gregos estudavam? A physis. O que é physis? Resumindo, natureza, tá? Natureza. Que natureza é essa? É uma natureza cosmo, é ordem, uma natureza ordenada, cosmo, ordem. Os gregos também queriam saber qual era o princípio de tudo, o que era que dava origem a tudo, qual era a causa primeira que deu origem à vida, a essa natureza que deu origem ao universo, a ordem ao cosmos. Que arqué foi esse? Tales, por exemplo, vai dizer que é a água, Pitágoras que foi o número, e assim por diante. Demócrito vai dizer que é o átomo. Cosmologia é também um conceito pré-socrático, que estudava o que? O cosmo a partir de quê? Da razão. Razão. Não era mais a partir do mito. Não era o mito que dava explicação. Era a razão. Vem por último um outro conceito. Gente, não esqueçam desse conceito. Ontologia. O que é onto? Ser. Logia é o estudo do ser. Ontologia. Professor, a minha primeira pergunta que eu gostaria de fazer com o senhor seria: quais pontos o senhor gostaria de destacar, apenas 2 ou até mais, da filosofia pré-socrática nesse tempo? Pronto, o que a gente pode destacar da filosofia pré-socrática, a princípio, né? Que o aluno ou estudante da filosofia pré-socrática não pode deixar de ressaltar, de lembrar bem, que existem 2 conceitos básicos da filosofia pré-socrática, né? Tá? Que é a filosofia da physis e a filosofia do arqué. Tá? Arqué é um termo muito antigo, mas que também é usado ainda hoje na filosofia e na ciência moderna, que para o filósofo Jung, Carl Gustav Jung, ele usa como arquétipo, que significa princípio, tá? Mas na Grécia Antiga usava arqué também como princípio, é aquilo que vem primeiro, porque os gregos, a filosofia antiga, eles queriam saber o princípio da origem da causa, a origem, o princípio de tudo, do mundo, a origem do mundo, do cosmos, da vida, e aí eles queriam saber o que foi que deu origem à vida, ao universo, tá? E aí para Tales de Mileto, certo? Foi a água, para Pitágoras foi os números, a matemática. Então, qual o arqué da origem da vida na Terra? O arqué quer dizer o princípio. Não esqueçam jamais deste conceito, arqué. Como é que se escreve arqué? Pode ser, como se chama na Bahia, axé. O axé, né? Aquela força. Axé quer dizer o princípio, a força primordial que dá origem a tudo. Então isso é muito forte, né? É a energia, tá bom? Isso é muito importante. O axé, quer dizer, o arqué, tá bom? E o outro é a physis. O que é a physis? Physis vem de física, claro, mas não só a física limitada ao que é
energia, força, força, matéria. É algo muito mais, assim, amplo e também está relacionado a uma força criadora da matéria, da vida, né? De todos os seres do universo, né? Tá bom? Então, arqué e física são dois elementos primordiais no início da vida na Terra, tá bom? Não esqueça disso. Sim. Professor, agora chegou uma nova participante para dialogar com o senhor, minha querida amiga Raika. Pronto. Olá, professor. Meu nome é Raika. Eu tenho uma pergunta. Qual é a relação entre a filosofia pré-socrática e a noção de logos? Eita, noção de logos, né? Isso. E tenho mais. Qual é a relação entre a filosofia de Heráclito e a noção de devir? Pronto. Olha, parabéns. Palmas para ela, né, gente? Então, assim, o conceito logos também é muito importante na filosofia pré-socrática, né? Que a gente já pode trazer na compreensão de Heráclito, do devir, que eles já estudavam a partir daí da filosofia monista, dos filósofos monistas. O logos significa a razão, né? E o devir, a filosofia do devir é uma filosofia da razão que está em constante movimento. O logos é a razão que está num processo de descoberta permanente, que não está aí dado como que fosse algo assim descoberto, permanente, imutável. Nós vamos estudar na filosofia pré-socrática dois grandes filósofos que vão nos acompanhar durante toda a nossa vida de estudante de filosofia, que é Heráclito e Parmênides. O Heráclito, como trouxe aqui a nossa participante neste diálogo, o Heráclito vai contribuir bastante com a filosofia do devir, que é onde ele vai dizer que não se entra duas vezes no mesmo rio, porque nem você é o mesmo, nem a água é a mesma. Então ele vai trabalhar com esse logos, com essa razão, essa compreensão do movimento das coisas, que seria um pouco a compreensão da razão como algo dialético. O que é dialética, professor? É o diálogo, é aquilo que está se construindo entre duas partes, como nós estamos aqui, um diálogo, né? Entre uma afirmação, uma negação, para se chegar a uma síntese, tá? Entre o sim, o não e uma síntese desse diálogo. Só há diálogo se houver duas partes que se conversam entre si. Não há diálogo entre duas pessoas que só dizem sim, que afirmam e outro concorda, porque aí é monólogo, né? Tem que haver realmente a oposição, a tese, a antitese, para chegar a uma síntese, tá entendendo? Então isso é diálogo. E o devir é esse processo de busca constante de uma verdade maior do que a minha, do que a sua. Nós não somos donos da verdade. Então é nesse devir que a gente vai buscar se superar cada vez mais dessa tentativa, né, que nós estamos de filosofar à procura de uma busca desse ser, da verdade maior, tá bom? Então esse é o devir. É um movimento constante, tá bom? É o que Heráclito vai dizer. Como o Lulu Santos também vai dizer na sua música, né? Nada do que foi será, nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo muda o tempo todo, a vida vem em onda como o mar, no indo e vindo infinito, não é assim? Que a onda vai e vem, tá bom? Tem mais alguma pergunta? Quais foram as principais questões abordadas pela filosofia pré-socrática? Assim, a cosmologia, tá? Uma das questões principais que a gente pode também trazer para vocês, e não esqueçam jamais, é a cosmologia. O que é a cosmologia? É o estudo do cosmos a partir da razão, não a partir da mitologia. Como seria assim da mitologia? Que é a teogonia. Escrita por Hesíodo, onde ele fez a primeira árvore genealógica dos deuses. A árvore genealógica dos deuses, escrita por Hesíodo, né? Parabéns, meu garoto. Ei, professor, eu tenho uma pergunta. Então, a cosmologia é o estudo que os pré-socráticos fizeram do universo a partir da física, do arqué, mas também da razão, né? Logia quer dizer estudo do cosmos, pela razão. Sim, galerinha, lembrando que isso aqui é um vídeo de revisão para os primeiros anos, viu?
valendo tanto para o primeiro A, primeiro B, primeiro C e primeiro D. Pronto. O senhor gostaria de destacar alguma coisa mais importante que o senhor acha nos filósofos pré-socráticos? Olha, tem o Demócrito, né, que é um dos filósofos pré-socráticos, que Demócrito, ele destacava, já na sua época, ele fez um estudo dos átomos. Imagina, na época de Demócrito, já estudava os átomos, sem microscópio, sem nada. Simplesmente o Demócrito, ele partia uma maçã e ele chegou à conclusão de que só se parte uma maçã porque a maçã é composta de pequenas partículas. Sim. Né? Ele chegou à conclusão de que as partículas são átomos. E tudo que é composto pode ser decomposto, né? Tudo que se decompõe é porque é composto de algo, partículas menores, muito pequenas. Que a gente pode dizer assim, poxa, os gregos foram filósofos que estiveram para além de uma compreensão material da vida, das coisas. Eles foram alguém muito perspicaz nessa dimensão, né, da vida, tá bom? Então, a gente destaca aí o átomo de Demócrito, né, isso, que também, estudando a física, ele chegou a essa conclusão, tá bom? Nos átomos, viu? Os primeiros filósofos da natureza. Então, você vai destacar na filosofia da física. Natureza, física, arqué, átomos, cosmologia. Professor, um conteúdo também que eu achei muito interessante, que nós abordamos nesse primeiro bimestre, foi a ontologia. O senhor poderia me dizer suas impressões sobre esse conteúdo? A ontologia é um conceito também muito presente já na filosofia pré-socrática, né, que já surge aí a partir de Heráclito, de Parmênides, sobretudo por Parmênides, tá? Ontologia é, em poucas palavras, estudo do ser, tá bom? O ser na sua dimensão absoluta, para Parmênides, que é aquele ser enquanto ser. Quando ele vai dizer o ser é, o não ser não é, tá bom? Então, já concluindo assim, a gente agradece a participação. Pera, professor, eu gostaria de fazer a pergunta que eu tenho certeza que está todo mundo esperando. Quais serão os principais conteúdos que irão cair na prova? Pronto. O conteúdo da prova desse bimestre vai ser sobre a filosofia pré-socrática. Tá? Ali a gente vai abordar Parmênides, Heráclito, e aí, com certeza, o devir de Heráclito, e também a física, o arqué, a ontologia do ser. A gente vai trazer em Heráclito a ideia do rio, né? essa ideia do constante devir, da transformação das coisas, né? Que não está em definitivo ali em uma só realidade, mas pode se transformar. E vai estar presente também a cosmologia, a ontologia, viu? Essa dimensão aí. Então, filosofar é necessário, filosofar é pensar, não se ensina filosofia a ninguém, e sim a pensar. E dialogar é isso, é aprender a pensar. Dialogar é a solução para os problemas de uma sociedade dividida e intolerante às diferenças. Vamos dialogar e viver um mundo de paz e tranquilidade. Diga sim à paz, diga não à violência, e vamos sim dialogar sempre. Okay? Namastê. Namastê.